A paz, meus amados, e um bom dia a todos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um ar que respiramos, a dádiva, Remanassuri Kelefahassui, que ganhamos do Senhor. Então já vamos levantar da nossa cama já engrandecendo e agradecendo. Hoje eu quero falar sobre fé, o poder da fé. E o texto de hoje está no livro de Romanos, capítulo 4. Leia todo o texto. Romanos diz, Abraão foi justificado pela fé. Leia até o 25, do 1 até o 25, se tiver um tempinho, mas eu quero deixar o 20 e o 21, que diz assim: E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Se você olhar bem no 19, vem falando que Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, já velho, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque era impossível, esse casal dar à luz a essa idade toda. Então, Abraão, ele é conhecido como na galeria dos hebreus como o pai da fé. Era o pai da fé. Então, por quê? Por que que ele foi o primeiro a crer antes de ver o milagre? Tem uma ilustração que eu gosto muito do cavalo que ele cai no poço e o fazendeiro, já dando por perdido, resolve chamar os homens da fazenda e soterrar com barro aquele cavalo para que ele morresse ali dentro. Mas aquele cavalo não se entregou. É interessante essa ilustração. Ele não se entregou. À medida que rajadas de barro, de aterro, ia chegando ao fundo do poço, aquele cavalo pisava. E à medida que ele foi pisando, ele foi subindo. Então o fazendeiro reconheceu e viu que aquela era a maneira de salvar aquele cavalo. Assim é nossas vidas. Por mais difícil que esteja a nossa situação, nós precisamos crer. Tudo bem que tem dia que há uma descrença tão grande na falta de fé, pelas coisas que vêm com tanta intensidade na nossa vida, mas nós precisamos de lembrar da história de Abraão, que pela fé, meu querido, Gênesis 12, saiu da sua terra, esperou ter um filho e entregou ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Então vamos aprender um pouquinho sobre como é essa fé poderosa. A fé, ela nos dá direito à bênção. Olha aqui, que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não vou ler todo o texto porque é grande. Então você vê que tudo que Deus faz é de graça. Não há nada que possamos fazer além de crer na promessa e na graça de Deus. Muitas pessoas querem pagar algo que já está pago por Cristo na cruz. Então nós precisamos, meu querido, minha querida, tomar menção, fazer menção da nossa promessa. Mas eu faço menção, mas a coisa não chega. Há um mover aí diferente, porque fazer menção, crer que a promessa vai chegar, é uma coisa. Você buscar para que a promessa chegue na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, é outra. Não tem promessa se você não galgar, não passar pelo deserto, não ser aprovado nas provações e não persistir em buscar aquilo que você necessita. Verdade? Segundo, a fé, pela graça, nós recebemos essa promessa. E eu não vou ler, está no versículo do 13 ao 16. Depois de você ler direitinho, mas o 13 diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quando Jesus deu o brado, quando começou aquela promessa lá em Gênesis, ali já havia algo escrito de Deus para a tua vida, para a minha vida, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, nós precisamos
praticar, né? Abraão, sem ter praticado obra alguma da lei, mas agindo pela fé, recebeu a bênção que por direito era dele. Como um trabalhador, ele recebe o salário que por direito é dele. Esse é resultado da fé. Quando você busca, meu querido, você alcança a resposta de Deus. Não dá para ficar em casa no sofrimento, nas lutas. Tem pessoas que começam a enfrentar o deserto, ela faz o oposto do que Deus espera. O que é que Deus espera quando o problema bate na sua porta, na minha porta? Ele espera que você continue ativa nos cultos da sua igreja. Ele espera que você continue ofertando a oração, como você estava na graça, agora na bonança. Paulo diz: sei estar abatido e sei passar abundância. Paulo ensina isso lá em Filipenses, né? Estou instruído tanto a padecer fartura, tanto a ter fartura como a padecer, né, necessidade. Então, nós precisamos ser o mesmo. O nosso ânimo não pode ser dobre. Hoje eu estou bem porque as coisas aqui estão bem. Amanhã eu não estou bem porque as coisas estão mal. Não. Deus espera que você continue buscando na tua igreja dos cultos, que você continue ofertando a tua oração, que você continue ofertando a palavra. E outra coisa, não só a oferta de oração, mas que você abra suas campanhas e oferte o jejum no altar divino. Então, pela fé, até que o que não existia passa a existir. Olha que coisa interessante. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Então, o que o autor está falando? As coisas que para você e eu já estão mortas, para Deus traz a vida. As coisas, né? Aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, Deus já está trazendo ali as coisas que já existem, que é possível aquele que crê. Ah, mas o meu marido é assim, é assado, não importa. Deus quebra qualquer pedra, Deus esmiuça qualquer pedra. Meu filho está assim, está assado, não importa. Você busca que Deus vai lá trabalhar de forma especial e sobrenatural na vida do seu filho e da sua filha. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu não sei por que as pessoas, ela perde o ânimo, né? Ela perde a fé, ela perde a esperança. O que é esperança, meu querido? É esperar, confiando, né? Crendo a continuação da fé. Esperança é esperar, confiando. Então, a fé, ela admite as dificuldades sem desanimar. No versículo 19 ao 22 diz que quando Abraão, eu li, ele não enfraqueceu na fé e não duvidou da promessa. Por quê? Porque Abraão estava certo de que aquele que tinha prometido, também era poderoso para fazer. É isso, irmãos, é isso que o autor fala conosco nessa manhã. A fé, ela não ignora os problemas que você está passando, mas ela te leva mais em consideração o que você crê do que o que você vê. Então você não vê alguma coisa aparentemente acontecendo, mas você crê que Deus vai mudar. É isso, fé é isso. Você não vê, né? Se você não tiver uma visão dos céus, você não vai ver que alguma coisa está acontecendo ali, que muitas das vezes Deus não mostra como Ele está trabalhando, trabalha no oculto e no silêncio. Mas, através da tua busca, você crê que Deus vai terminar aquilo que você começou. Isso é fé, isso é fé. Então, o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos esmurecer na nossa caminhada. Nós não podemos deixar de buscar. Eu passei por uma situação ao qual estou esperando uma resposta de Deus. E quando foi no meio da semana que passou, vai fazer 8 dias, hoje, eu fiz eu tô em campanha e eu disse, eu não vou continuar essa campanha. Mas na hora que eu dobrei os meus joelhos, o Espírito de Deus me incomodou. Campanha não se quebra. E eu não tenho problema nenhum de jejuar, de ficar 1 hora, 2 sem tomar meu café. Graças a Deus, isso desde quando eu me converti. Então, aí quando eu dobrei meus joelhos, o Espírito Santo de Deus falou para mim, não quebra a campanha. Eu não quebrei. Eu falei, já que eu comecei, eu inteirei a quinta, foi de sexta para sábado, né? Eu inteirei a quarta, vou inteirar a quinta agora, sábado agora. E eu entrei no meu propósito.
Acredite se quiser, quando foi no domingo, isso foi no sábado, quando foi no domingo, durante o culto, Deus me deu a resposta do que eu estava esperando. Então, meu querido, às vezes o diabo ele mostra para você que as coisas estão tudo perdido. Às vezes você olha para aquela situação, você não vê aparentemente uma solução. O homem não muda, o marido não muda, os filhos não mudam, o casamento não muda, a porta de emprego não se abre, aí bate aquele verdadeiro dizendo, mas a fé, a promessa da fé é para todos nós, é para todos nós. Olha só, ora, 23, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos naquele que dos mortos, veja bem, dos mortos, ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A mesma promessa serve para você e para mim, não foi no passado não, ela é eternamente até Jesus voltar. Tome posse, mas não tome posse, sabe, crendo que Deus vai fazer, não faça a sua parte não, busca a tua parte, abra tuas campanhas. Eu tenho uma filha espiritual que eu conheci na autoescola, que quando eu a conheci, Deus me fez mudar de autoescola, não sei se eu já contei esse testemunho. Eu ia fazer numa mais barata, Deus me fez ir para mais cara, e depois lá no final, ela me deu 5 aulas de presente, que eu estava fazendo baliza naquela época com menos de 4 minutos. E era 4 minutos a baliza, e ela me deu de presente, quer dizer que a aula saiu produtiva na escola para mim. E o casamento dela estava destruído por uma vizinha de frente à casa dela. E eu ensinei ela a jejuar, ensinei ela a buscar, ensinei ela a fazer campanha. E hoje está casada, muito bem casada. Jesus transformou a vida do marido. Então, tem mulher que quer transformação do marido, mas não se transforma primeiro. Tem pessoas que quer buscar porque acha que o outro que precisa de uma libertação, enquanto somos nós primeiros que precisamos ser tratados para que Deus possa tratar o outro. Há momentos na nossa vida que nós precisamos descer na olaria para receber um tratamento, ter sabedoria, como tratar o outro, nas palavras, na atitude, nas ações. Quantas mulheres sem sabedoria têm jogado seus casamentos fora e vice-versa? Reconhecer o erro, mudar, ter uma mudança em si, um comportamento de mudança. Ninguém é obrigado a aturar as coisas que a gente faz se a gente primeiro não começar a consertar o nosso altar para poder começar a colocar aquela outra pessoa na mão de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa manhã. Para crescer, meu querido, é preciso se alimentar e se exercitar. Busque uma fé poderosa, alimentando-se da palavra de Deus e exercitando, né? Nós precisamos ter uma fé que se adquire através do altar ou de joelhos. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Então, não desanima. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Falei isso aqui. Então, tenha fé, mas tenha fé com consciência e coloque uma meta. Nós estamos numa guerra. Qual é o problema que tem afligido a tua casa, a tua família, o teu casamento, tua vida material, espiritual, sentimental? Qual é? Qual é o problema? O Senhor te pergunta nessa manhã. Qual é o problema que tem te afligido? É uma mudança que você quer ver na vida do seu marido? Lute para isso. Sabe de que maneira, pastor? Abra suas campanhas. Faz 7 semanas em prol de algo nele. Senhor, muda ou nela. Passou aquelas 7 semanas, refresca o corpo físico, abre mais 7. Se você entregar 1 hora de propósito no altar de Deus e vigiar, Deus está aceitando o seu propósito. Tem gente que faz jejum até meio-dia, 1 hora, 2 horas, contenda, xinga palavrão, briga, aí perdeu tudo que fez. Então é melhor você devagar. Aguentou fazer 1 hora? Amém. Menos não é louvável. Aguentou fazer 1h30? Amém. Aguentou fazer 2 horas? Amém. Mas vigia e busca. Naquelas 7 semanas, né, as 3 primeiras semanas, o diabo vai se levantar, mas depois as coisas vai clarear. E outra coisa, você vai ver o agir de Deus. Terminou aquela? Busca outra, né? Em outra coisa que você acha que ele, que ela precisa, ou até mesmo que você precisa. Mas não fique em casa de braço cruzado, esperando, tendo fé, mas esperando que Deus saia do céu para poder trazer um milagre na sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo da nossa meditação. Medita aqui
nesse livro de Romanos. Abraão foi justificado pela fé. Deus abençoe e nos dê um dia de bênção na sua presença. Tenha um dia abençoado na graça de Deus. Beijo no teu coração. A paz, meus amados.